Apesar desses inegáveis aperfeiçoamentos, a legislação penal continua inadequada às exigências da sociedade brasileira. A pressão dos índices de criminalidade e suas novas espécies, a constância da medida repressiva como resposta básica ao delito, a rejeição social dos apenados e seus reflexos no incremento da reincidência, a sofisticação tecnológica que altera a fisionomia da criminalidade contemporânea são fatores que exigem o aprimoramento dos instrumentos jurídicos de contenção do crime, ainda os mesmos concebidos pelos juristas. Destarte, a criação que traz a inovação do processo eletrônico pode causar preocupações em caráter alarmante, uma vez que, para edificar a eficácia e eficiência da matéria proposta, urge essencialmente a pré-organização de um planejamento tal como a necessária programação estrutural. Não adianta absolutamente nada implantar um sistema se não for observada a maneira pela qual vai se aplicar na prática o almejado resultado eficiente. É necessário, portanto, o mínimo de elementos materiais que possam dar a sustentabilidade à inovação. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e este é o teu país. Inicio o programa de hoje com as sábias palavras de Mahatma Gandhi. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas, se você não fizer nada, não existirão resultados. Agora vamos conversar com o Dr. Carlos Rocha Lima de Toledo Neto para falar sobre a influência do processo eletrônico no direito penal. Dr. Toledo Neto possui especialização em Direito Público, é presidente da Comissão de Direito de Informática da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, subseção de Santana, pós-graduado no curso de Direito de Informática da Escola Superior da Advocacia de São Paulo, professor universitário de graduação e pós-graduação das faculdades Legale e da Escola Superior de Advocacia, palestrante do Departamento de Cultura e Eventos e membro efetivo do Fórum Permanente do Processo Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo. Seja bem-vindo, Dr. Carlos. Agradeço muito, é um prazer, uma honra, um privilégio estar com o senhor. São programas do senhor que trazem uma nova visão, uma visão diferente e necessária aos profissionais do direito, sem aquela maquiagem que às vezes existe na imprensa, uma conversa direta, sem rodeios do que efetivamente está acontecendo e o que pode atingir o profissional de uma maneira geral, seja juiz, promotor, delegado, advogado, Sim. Aquele profissional que vive o dia a dia do Poder Judiciário. Obrigado, doutor Carlos. O objetivo do nosso programa é exatamente esse. Levar ao telespectador, à sociedade, enfim, não é, a verdade de um fato. O fato ocorre e nós, então, levamos a verdade sobre aquilo que está acontecendo. Isso é muito importante porque o povo, a sociedade, carece dessas informações verdadeiras. Somente aquelas maquiadas, como o senhor disse. Essas maquiadas, elas sempre estão à mercê, não é, da curiosidade do povo, porque o povo é enganado. Há uma lavagem cerebral atualmente pela mídia forte. Isto a gente não pode deixar de concluir. Bem, mas é uma honra para nós também, porque sabemos perfeitamente que a matéria de hoje é relevante e o senhor é um professor, o senhor é a pessoa indicada para levar este conhecimento ao telespectador. Eu vou iniciar com a seguinte pergunta. O que é um processo eletrônico?
Isso é muito importante que se situe o que é processo eletrônico, porque ao longo do país existem vários sistemas hoje em funcionamento, e esses sistemas muitas vezes são utilizados em processo físico papel tradicional. E não quer dizer que é processo eletrônico. O processo eletrônico só vai existir quando as funcionalidades previstas na lei do processo eletrônico, 11.246, estabelecem de forma muito clara que há necessidade de um suporte exclusivamente eletrônico e de um envio de petições de comunicação do Poder Judiciário com os judicantes Sim. de uma forma totalmente eletrônica também. Isso é muito importante porque muitas vezes os advogados, principalmente, eles confundem sistemas que permitem um peticionamento eletrônico, mas não é processo eletrônico. Pode parecer que é uma situação muito displicente ou desnecessária, mas é importante situar porque só o verdadeiro processo eletrônico é que se aplicarão as regras desse processo eletrônico, Sim. como, por exemplo, uma contagem de prazo, uma utilização de intimações no portal, ciência ficta e por aí por diante. Eu posso dar um exemplo para o senhor exemplificar. Existe um sistema de peticionamento eletrônico conhecido como SISDOC, da Justiça do Trabalho, Sim. que é um peticionamento eletrônico, mas não são processos eletrônicos. É um processo físico papel. E, portanto, aquele profissional que está se utilizando daquele sistema eletrônico, ele se confunde e acha que aquilo é um processo eletrônico. E não é. E não serão aplicadas as regras do processo eletrônico. Então, é muito importante situar que o processo eletrônico usa exclusivamente as vertentes definidas em lei, que é um suporte exclusivamente eletrônico e o envio de petições, de manifestações, também só eletrônicas. E petições não são só dos advogados. Um promotor público, quando se manifesta, um procurador do Estado, quando se manifesta, todas essas manifestações têm que ser exclusivamente pelo meio eletrônico. Eu vou aproveitar, inclusive, a sua deixa para esclarecer uma curiosidade. Por exemplo, uma intimação, uma notificação, uma intimação. Como se faz da forma eletrônica? Hoje, atualmente, as intimações e notificações, mesmo nos processos que já são ditos eletrônicos, eles continuam seguindo os procedimentos do processo físico-papel. Então, por exemplo, se nós tivermos uma sentença hoje proferida aqui no Fórum Central, num processo eletrônico, essa intimação continua sendo feita por uma intimação no Diário Oficial. Só que o novo Código de Processo Civil já estipula novas formas de uso do processo eletrônico e essas situações irão mudar de forma radical. Então, o novo Código já prevê que todas essas formas de intimação, uma intimação no Diário Oficial que acontece hoje, ou uma citação que é entregue pelo correio ou por um oficial de justiça, já há previsão no novo Código e no processo eletrônico já ser substituído por meios eletrônicos. No caso da intimação específica de uma publicação de uma sentença, será seguido um procedimento conhecido como ciência ficta, onde há um portal, esse portal dentro do sistema do processo eletrônico, permite que o advogado tenha acesso e possa abrir essa intimação e ter acesso. Não haverá mais, doutor, uma coisa, a gente goste ou não goste, se sinta à vontade ou não sinta à vontade, o que os profissionais têm que entender que, por exemplo, a intimação no Diário Oficial Eletrônico é uma coisa com os dias contados. Claro. Provavelmente, dentro de mais ou menos uns 2 ou 3 anos, será uma unificação em todo o país. Já existem procedimentos eletrônicos que trabalham já dessa forma, como o Projude do Paraná, onde a intimação é exclusivamente pelo meio eletrônico. Então, essas ferramentas eletrônicas, aos poucos, serão introduzidas, serão apresentadas, já estão definidas no novo código e vão ser introduzidas. Não, quanto à judicialização, eu concordo até porque esta publicação no Diário Oficial, de uma forma também eletrônica, na é verdade, ela obrigatoriamente o advogado tem que tomar ciência. Não é? Sim, sim. Não é verdade? É que na prática, no dia a dia, a coisa complica, porque a publicação no Diário Oficial Eletrônico, basta você acessar o computador, fazer uma busca naquele diário, ou você ter um serviço de recortes, recortes para nós que vivemos um período que era recortes, que recortava e mandava no coladinho. Agora não há mais. Não, mas ainda é conhecido... Mas há no arquivo. Sim, mas é conhecido como um serviço de recorte ainda. Sim, mas poderá ocorrer no arquivo, não é? Sim, sim. Então essas situações é que vão mudar, essas situações vão sumir. Sim. Não haverá mais... Sim, o papel será extinto. Sim, não, mas não é só a questão do papel, é a questão até da praticidade. Hoje nós temos um envio. Se é publicado no Diário Oficial, esse envio por essa empresa de recortes, ela manda para o seu associado, para o seu cliente, essa intimação, esse recorte. Na ciência ficta, isso não acontece, doutor. Eu agora vou fazer aqui uma pergunta que me preocupa muito. Por que me preocupa? Será que nós
estamos já suficientemente em adequação para recepcionar esta inovação vindo de uma criação maravilhosa que é o processo eletrônico? Primeiro. Segundo, será que os advogados, os novos advogados, não é, terão capacidade e eloquência na observação a respeito, não é, da recepção, conforme o senhor coloca? Porque nós sabemos muito bem que hoje as faculdades de Direito, os alunos não são alunos. Os alunos são apenas e simplesmente um produto. Como? Um produto de mercado. É, um produto de mercado. Eles são clientes. São um produto de mercado. Eles Hoje são as clientes. Universidades Eles são clientes. Eu falo isso das minhas palestras. E falo isso das minhas palestras com alunos de faculdades. Sim, sim, sim. E explico por quê. Então, esta é a preocupação. O senhor acha que eu estou errado? Quanto ao primeiro questionamento, o senhor tem uma razão suficiente, porque não é só a questão do Poder Judiciário, do processo eletrônico. Se nós analisarmos o país como um contexto, Sim. o Brasil é carente de uma série de circunstâncias, Claro. uma série de... uma infraestrutura técnica que é necessária, para o senhor ter mais ou menos um parâmetro. Se nós utilizarmos aqui uma internet básica, ou uma internet até um pouco melhor, de fibra ótica, que já é disponibilizada por algumas companhias nas grandes capitais, também não é em todo lugar, o senhor consegue, por exemplo, baixar um filme do Poderoso Chefão, que tem 3 horas, em algo em torno de 30 minutos, 40 minutos. Ótimo. Esse mesmo filme, eu utilizando uma rede que é utilizada na Coreia do Sul, a mais básica deles, eu baixaria esse filme em 3 ou 4 minutos. Então é esse tipo de diferença de disponibilidade de sistemas, isso afeta o Poder Judiciário. E eu vou dar um exemplo para o senhor muito prático, que é muito interessante, que eu sempre dou em aulas e em palestras. Nós temos, o processo eletrônico funciona 24 horas por dia. Sim. Eu posso peticionar a qualquer momento. O Brasil adotou a teoria da recepção, então é o momento que você recebe a petição. No tribunal eu posso protocolar até a meia-noite. Mas se nós tivermos um final de semana, um feriado, 1 e 2 de novembro, tradicionalmente caindo numa terça e numa quarta, emenda-se tradicionalmente sexta, sábado, domingo, segunda e terça. É a cultura brasileira. Sim, eu poderia enviar essas petições a qualquer momento desse feriado. Mas todos irão passear, todos descerão Claro. para o litoral e farão as petições na quarta-feira quando voltarem a trabalhar. Claro. E o Na senhor última hora. Na última hora. Então o senhor imagina, por exemplo, que nós temos hoje mais ou menos 200 mil advogados trabalhando hoje em São Paulo. Sim. Se cada um for enviar uma petição, são 200 mil petições entrando das 2 da tarde às 8 da noite, que vai ser mais ou menos o horário que todo mundo vai trabalhar. Será que existe sistema para tudo isso? Não sei. As projeções são de que realmente as coisas acontecem e há uma série de situações que podem ser desfavoráveis. Daí a minha preocupação. Nós temos infraestrutura para recepcionar esta inovação? Nós não... Porque a infraestrutura, ela prevê esse tipo de acontecimento que o senhor está explanando muito bem. Sim, sim. É que o país, normalmente, ele trabalha dessa forma, né? O país, infelizmente, trabalha numa situação sempre de correr atrás de uma situação. Nós fomos eleitos a fazer a Copa de 2014 e corremos atrás de uma infraestrutura. Então, nunca é uma coisa planejada. Eu acho que, num primeiro momento, fatalmente, coisas acontecerão, como perdas de prazo, situações desagradáveis. Sim. E quanto à sua segunda pergunta, eu acho que as faculdades estão um pouco desatualizadas. Algumas já nos procuraram, por exemplo, como a Universidade Mackenzie, que já nos procurou. É uma excelente faculdade. Que é preocupada. Claro, As faculdades da Masio também estão interessadas. Também, claro. O coordenador de processo civil tinha pensado até em fazer um laboratório de processo eletrônico. A gente tem tratado com ele constantemente. Se percebe que agora está começando a haver uma preocupação com isso. Mas que efetivamente há uma preocupação, um grau real hoje prático é muito pequeno. As faculdades legais não, elas realmente não é porque estou aqui ou porque não falo por ninguém, tenho por mim como exemplo o senhor de tratar as coisas de uma forma isenta, mas tratar a realidade, e as faculdades legais têm uma preocupação um pouco maior. Mas de uma maneira geral, o ensino brasileiro se preocupa muito mais com o produto, com a venda daquele produto, do que efetivamente. Então falta talvez uma cadeira específica, ou talvez, nem uma cadeira, mas talvez um laboratório de processo eletrônico.
Bem, então quer dizer que nós temos que prestar uma homenagem ao desembargador José Renato Nalini, que ele deu início a esta importância, não é, eletrônica no Tribunal de Justiça. Eu acho que, sobretudo, ele trouxe uma situação que era muito importante, Aham. que foi definir que todos os procedimentos serão eletrônicos. Porque Pois. até agora nós tínhamos uma volatilidade muito grande no Estado. Alguns lugares eram físicos, alguns lugares eram eletrônicos, e agora está definido pelo Tribunal de Justiça que, a partir do ano que vem, toda e qualquer distribuição é eletrônica. Isso se torna muito fácil para trabalhar, facilita o dia a dia do profissional. Muito bem. Nalini, você é meu amigo, tá vendo? Parabéns a você. Parabéns pela sua eficiência. Bem, doutor, qual a importância do processo eletrônico quanto à legislação e à jurisprudência? É muito importante porque tem situações muito claras. Eu costumo dizer que o processo eletrônico, ele não, efetivamente, não traz uma alteração do Código do Processo Civil efetivo. Mas o processo eletrônico, ele traz uma influência muito grande no processo, de uma maneira geral. E influencia diretamente a doutrina e influencia principalmente a jurisprudência. Se a legislação específica não for aplicada, você tem alguns problemas no decorrer do processo. Eu posso dar um exemplo muito claro para o senhor, que é a questão do prazo em dobro. Há uma discussão muito grande atual hoje do prazo em dobro. Prazo em dobro, mais do que um réu de vários advogados. Claro. No processo eletrônico, há um consenso hoje de que esse prazo em dobro não existe mais, apesar de uma decisão do STJ mantendo isso ainda até o ano que vem. Mas com o novo código isso modifica totalmente. Modifica. Então, modifica. Então não haverá mais prazo em dobro em hipótese alguma. Não estou falando prazo quádruplo da pessoa jurídica. Prazo em dobro, daquele mais do que um réu representado por advogados diferentes, no processo eletrônico não existirá mais prazo em dobro. Claro. Então, se você, como eu falei no início, se você não identificar o que é processo eletrônico, você não vai saber qual é a legislação para ser aplicada e qual a jurisprudência que está sendo aplicada. Então, são pontos como esse do prazo em dobro e outras situações pontuais que existem no processo eletrônico que, se não observadas, podem trazer um problema para aquele profissional que trabalha com o processo eletrônico. Era nesse ponto que eu queria chegar. Então, poderá ocorrer algum desentendimento, algum problema, talvez até de perda de prazo? Eu acho que não pode ocorrer, já vem ocorrendo. Eu acho que vem ocorrendo? Já, são situações muito complicadas, porque os profissionais muitas vezes se apegam às situações. Vou dar um exemplo para o senhor muito interessante. Ótimo. O Brasil tem 4 fusos horários, contados da esquerda para a direita. Se nós pensarmos, o Brasil adotou a teoria da recepção, o momento que a petição chega no tribunal. Como eu posso enviar a petição até meia-noite, eu posso estar em Roraima fazendo uma petição direcionada ao STF ou STJ em Brasília. Sim. Às 11h30 da noite em Roraima, o mesmo instante temporal, até por uma questão de fuso horário e de horário de verão, pode ao mesmo tempo ser 11h30 em Roraima e 1h30 em Brasília. Certo. E eu perco o prazo processual. Perfeitamente. Então são essas situações... Olha que interessante, caro telespectador, esta observação que o professor Carlos nos dá é importantíssimo. São situações que podem complicar a vida desse profissional. Muito bem. Bem, todo profissional do direito se utiliza de algumas ferramentas para o uso do decorrer de um processo comum. Doutor, diga para o telespectador, por gentileza, como funcionam essas ferramentas do procedimento eletrônico. Se nós pensarmos num processo físico-papel, século XIX, nós vamos estar pensando em ferramentas analógicas. Uma pena, depois a máquina de escrever, depois alguns... Lembra-se? Lembro. Eu, quando estagiário, ainda preenchia guias TSEC, aquelas vermelhinhas Sim. e tal. Você usa a máquina de escrever ou coisa do tipo. No procedimento eletrônico, você vai usar ferramentas tecnológicas. Você vai ter que usar programas para manipular esses arquivos eletrônicos e vai usar programas específicos do próprio processo eletrônico que são disponibilizados pelos tribunais. Eu acho que eu sempre digo o seguinte para a pessoa que quer trabalhar com o processo eletrônico. O profissional que quiser trabalhar com o processo eletrônico ele vai ter que aprender 4 exercícios básicos. A criação de arquivo eletrônico, a manipulação desse arquivo eletrônico dentro do arquivo eletrônico, junção e divisão desses arquivos eletrônicos e a diminuição do tamanho desses arquivos eletrônicos. Os arquivos eletrônicos têm tamanhos, têm critérios próprios, têm características próprias e tem vários tipos de arquivos eletrônicos. E o processo eletrônico escolheu tipos próprios, tipos específicos. E o profissional que não conseguir trabalhar dessa forma, eu não estou dizendo, doutor, em nenhuma hipótese, ser um profissional especialista em TI ou formado em informática. Não, mas algumas noções básicas tem que ter. Se você ligar para um suporte
para a gente até para encerrar talvez a questão e para deixar uma coisa mais tranquila para entender, não precisa ser expert em informática. Mas se eu ligar para um suporte técnico do tribunal e o atendente falar assim, o senhor está de frente ao computador? Estou. Abra a janela e a pessoa pergunta da sala ou do quarto, fica uma situação difícil. Precisa entender os mecanismos de informática. Essas coisas são importantes. Você percebe, telespectador, a observação que o professor nos deu. Chama-se metodologia. Há que se aplicar um método e organização daquele método para que você possa levar a sua advocacia de acordo com esta inovação que nós estamos tratando hoje aqui. Não sei se eu fiz uma colocação adequada, mas é assim que eu penso. Bem, doutor Carlos, nós vamos chamar um pequeno intervalo e depois nós vamos retornar para o senhor continuar a nos dar esta aula maravilhosa, tá bom? Vamos lá. Você aguarde que logo, logo retornaremos. É só um respiro. Respirar e nós já estamos de volta. Até já. As Catilinárias de Cícero representam um dos mais importantes discursos políticos do orador romano. De fato, o grande orador consolidou, em meados do século I a.C., um novo gênero literário em Roma, a oratória. Cícero visava, ao longo de toda a sua carreira política, encontrar o meio possível de se preservar a República Romana, instável em virtude da corrupção política e ambição pessoal dos políticos que a conduziam. Ameaças de revolução, guerras civis, demagogia política e corrupção administrativa eram elementos comuns da República contra os quais Cícero propôs-se a lutar através de sua retórica, que valorizava os valores da virtus romana. Entre 8 de novembro e 3 de dezembro de 63 a.C., que se consagraram na história como as Catilinárias de Cícero, cujo nome se refere à figura histórica de Lúcio Catilina, que, segundo narra Salustio, teria comandado uma revolução para dissolver o Senado e tomar o poder em Roma. Vejamos o texto. Até quando, Catilina, abusarás da nossa paciência? Por quanto tempo a tua loucura há de zombar de nós? A que extremos se há de precipitar a tua desenfreada audácia? Nem a guarda do Palatino, nem a ronda noturna da cidade, nem o temor do povo, nem a afluência de todos os homens de bem, nem este local tão bem protegido para a reunião do Senado, nem a expressão do voto destas pessoas. Nada disto conseguiu perturbar-te? Não te das conta que os teus planos foram descobertos? Não vês que a tua conspiração a tem já dominada todos estes que a conhecem? Quem dentre nós pensas tu que ignora o que fizeste na noite passada e na precedente, onde estiveste, com quem te encontraste? Que decisão tomaste? Ó tempos, ó costumes, ó tempos, ó costumes.